Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje, episódio número 464, à conversa com Nelson Nunes. É verdade, durante os próximos minutos vou ter o prazer de conversar com o Nelson Nunes. O Nelson é escritor, é autor de vários livros de não ficção, entre os quais se encontram, deixem-me olhar aqui para a minha cábula, o Enquanto Vamos Sobrevivendo a Esta Doença Fatal, o Com o Humor Não Se Brinca ou o Quem Vamos Queimar Hoje. Ele iniciou-se no jornalismo, tendo passado por órgãos como a revista Focus e a Rádio Renascença. Foi também investigador em cultura e comunicação pela Universidade Católica Portuguesa e ainda autor do romance Preciosa e venceu em 2022 o Prémio Internacional FITA na categoria de Melhor Crónica. O Nelson publicou há muito pouco tempo o livro De Onde Vem Este Cansaço, sobre o qual vamos falar durante esta nossa conversa, e tem captado a atenção de muitas pessoas, certamente também de muitos dos ouvintes do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, com os seus escritos ao longo dos últimos meses no Instagram, onde aborda uma série de temas de interesse social e com uma perspectiva que eu particularmente acho muito sedutora e interessante. Sem mais demoras, vamos à conversa com o Nelson Nunes. Espero que gostem. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Nelson, muito bem-vindo ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. É um prazer ter-te aqui. Tenho um monte de perguntas, de temas que gostaria de trazer aqui para a conversa. Obrigado, Pedro. É um Deixa-me gosto. dizer-te, antes de mais, que eu sou assim um fã recente do teu trabalho Ok. faço parte daqueles muitos milhares de pessoas que começaram a contactar contigo via a tua página do Instagram, que eu tenho recomendado imenso, tenho partilhado alguns dos teus textos e tenho recomendado Obrigado. às pessoas Obrigado. que eu acompanho e gostava de começar a conversa por aí, Nelson. Como é que tem sido este teu projeto, não é? Tu que já estás ligado à escrita de tantas formas diferentes, agora estás a explorar aqui este meio aparentemente com muito sucesso. Como é que está a ser essa tua ligação com o mundo do Instagram? Ah, bom, bom, antes de mais, obrigado, Pedro. É um gosto estar aqui a conversar um bocadinho contigo. Isto foi um bocado um acidente feliz, quer dizer, eu já escrevia umas coisas no Instagram, mas ainda não escrevia neste formato, não é? Sei lá, fazia muita fotografia, eu gosto muito de fotografar e tal, e então houve ali uma altura, eu acho que isto foi a seguir às eleições legislativas agora em 2025, em março. Perdão, em maio, em março foram as do ano anterior. Ahm, e, e eu vi muita gente desesperançada com os resultados, nomeadamente da ascensão da extrema-direita, e eu, epá, por um acesso de fúria barra esperança, escrevi uma coisa de. Epá, a mensagem era exatamente essa, quer dizer, era dizer, epá, a maioria ainda é hum, democrática, ainda tem pelo menos uma aparência de decência, não é? Portanto, nós não podemos esmorecer, nem ficar calados, nem ficar cheios de medo, porque 20% ou 20 e tal por cento da Assembleia da República tem aquela expressão. Claro que é um número preocupante, mas isso não é razão para, enfim, nós acharmos que estamos em minoria porque não estamos. Nós só parece que estamos em minoria porque temos estado calados, ok? Pronto, então escrevi aquilo e foi uma explosão tal que eu pensei, bem, se calhar há uma certa necessidade de, não é que eu seja mais especial que os outros, nem nada do género, mas se calhar há aqui uma certa necessidade de que se ponha essa decência, eu também não gosto muito de me autoproclamar decente, porque, quer dizer, também tenho os meus telhados de vidro e certamente também tenho as minhas falhas, etc. Mas e portanto não quero ser aqui um arauto nem um moralista, não é? Mas às vezes eu acho que deve fazer falta a muita gente haver um sítio que agregue
Ahm, primeiro, uma conjunção de palavras que as pessoas às vezes querem dizer, sentem aquilo, mas não sabem bem como é que aquilo se há de dizer, e portanto, como eu já escrevo há 20 e tal anos, e portanto acho que tenho um bocadinho mais facilidade em fazer isso, enfim, o meu perfil de Instagram acabou por se tornar numa espécie de um lugar de encontro de algumas dessas pessoas. Ahm, e depois foi andando, quer dizer, sempre que eu vejo alguma coisa com a qual eu fico consternado, ou quando vejo assim alguma coisa que é obviamente ou escabrosa ou que deve ser evidenciada por ter sido um bom exemplo de alguma coisa, etc. hum, tenho tendência para escrever aquilo, até porque isto é a parte já mais egoísta. Eu escrevo um bocado para organizar o pensamento, etc. E para consolidar algumas coisas, e é quase às vezes para. hum, eu não vou dizer para me esquecer das coisas, mas é para abrandar a inquietação que essa coisa me causa. E portanto, aquilo. Estamos todos ali a fazer um serviço uns aos outros. Quer dizer, eu agrego aquelas coisas que se calhar algumas pessoas sentem e não sabem muito bem como é que hão de dizer, ou como é que hão de partilhar com outras pessoas da sua vida, não é? Ou seguidores, ou o que é que seja. E por outro lado, eu acalmo porque estou a tranquilizar algumas inquietações e a organizar pensamento e a ajudar-me a mim próprio a pensar melhor. E depois há o outro bónus, que é uma coisa que eu já tinha nos livros, enfim. Eu tenho novos, agora saiu o meu nono livro há pouco tempo. um, e isto nada disto é novo para mim porque eu já organizava o pensamento com os livros, e já consegui encontrar algumas centenas, milhares de leitores que tinham exatamente aqueles sentimentos ou queriam conhecer mais sobre uma determinada realidade portanto, liam os meus livros. E depois vinha o tal bónus, portanto, já vinha nos livros e agora encontra-se também na página do Instagram, que é, converso com muita gente, farto-me de aprender com muita gente, recebo muitas mensagens com praticamente, não diria todos os dias, mas sempre que há um post novo, recebo algumas dezenas de mensagens. Quando o post explode, que volta e meia acontece, vai às centenas facilmente. Por isso tem sido uma coisa gira. Não sei até quando é que vai durar. Acho que por enquanto estou a curtir a viagem e portanto vou fazendo, vou fazendo. Gosto muito desta ideia de tu, no fundo, estás a ajudar alguém que está a ter acesso a um conjunto de sensações e pensamentos, mas que são assim um bocadinho crus e desorganizados, é que a pessoa sente, mas não sabe muito bem o que fazer com aquilo ou como expressar, e de repente lê o teu texto e ganha assim uma organização interna e consegue sim entender um pouco melhor a partir daí. Mas imagino, pelo menos esse é o efeito que tens criado muitas vezes em mim, enquanto o teu leitor. Mas também imagino que, simultaneamente, principalmente quando um post explode e começa a sair assim daquela bolha de pessoas que, obviamente, em princípio vai concordar com quase tudo o que tu escreves, Ah, vai chegar a outras pessoas em que, em vez daquilo trazer organização, traz uma certa desorganização porque está a contrariar algumas ideias que eu estava aqui a estabelecer, não é? Como é que tem sido esse contacto com o outro como lado? assim? Como assim? Por acaso não sei se percebi. Como assim? Sim, imagina alguém que tem ideias políticas e uma forma de olhar para a sociedade muito diferente da tua, não é? Certo, Por exemplo, certo. acha que não há problema nenhum em termos 20 ou 25% das pessoas a votar na extrema-direita, aliás, são poucas, não é? Pois. Imagina alguém que está nesse ponto e até se está a conseguir organizar por essa via de pensamento e de repente Uhum. lê o teu texto que pode ressoar um pouco, ou seja, vem mexer numa coisa que eu pensei que estava a ficar organizada e agora afinal não. E muitas vezes a pessoa nesse caso vai resistir e opor-se, não é? Tens lidado muito com esse lado, com as pessoas que te Não, criticam. não, surpreendente. Quer dizer, não é surpreendente, porque vou regressar um bocadinho à gênese desta coisa. Portanto, eu escrevi numa onda de se eles são 20 e tal, nós somos 80, não é? Ok. Ou 70 e tal, ou 70 e muitos, não é? Uhum. Ah, e de vez em quando apanho um maluco ou outro, mas hum, um maluco, quer dizer, estou aqui Sim. a ser redutor. Há gente que concorda com as ideias da extrema-direita, com algumas ideias da extrema-direita, Uhum. e não é exatamente um maluco, quer dizer, está Sim. só ou ressentido com alguma coisa,
ou muito cansado da forma como algumas coisas têm sido geridas, enfim, Hum, ou com um grande sentimento de injustiça perante alguma coisa que lhe aconteceu na vida. Pronto, isso acontece, mas, como seria de esperar, não é a maioria. Ou seja, uhum, e nem sequer é a maioria, e não é uma. É muito pouco representativo até. Ou uhum, representativo quer dizer, é muito pouco notório, é o que eu quero dizer. Ou seja, mesmo que eu faça um post sobre. Por exemplo, eu escrevi sobre o Ronaldo, que é um. uhum, Não tem nada a ver com política. Bom, à primeira vista, embora tenha, né, muito claramente, até com este posicionamento ao lado alinhado com a Arábia Saudita e agora o Trump, etc., hum, acaba por ter uma extensão política muito clara. Mas pronto, mas quando se escreve sobre o Ronaldo, quando eu escrevi sobre o Ronaldo, não tinha exatamente, não estava diretamente relacionado com essa vertente política, mas tinha mais a ver com um posicionamento até social, às vezes assim um pouco egoico, etc. uhum. Pronto. Ah, e aí, curiosamente, é que ele veio com muita gente, não necessariamente da extrema-direita, né? Que veio defendê-lo e tal. Só que depois aconteceu uma coisa muito gira que foi a própria comunidade da página começou lá a Ok. defender, quer dizer, ia contra-argumentar, etc. E aquilo também esfumou-se, quer dizer, não é uma, por enquanto, não é uma coisa com a qual eu lido com muita frequência. Pá, volta e meia uma pessoa ou outra, mas nada de mais. E muitas vezes até se consegue conversar do género, olha, aliás, há pouco tempo, eu já não me recordo a respeito sobre que post é que era, mas eu lembro-me que houve alguém que me mandou uma mensagem muito, muito longa e eu dei-me ao trabalho de responder à pessoa e de contra-argumentar com 4 ou 5 coisas que me pareciam centrais. Ahm, e a pessoa respondeu muito amavelmente: Olha, não fazia ideia e se calhar preciso de perceber melhor Uhum, melhores coisas sobre o assunto, não é? Muitas vezes eu acho que as pessoas estão só um bocado zangadas com alguma coisa que aconteceu ou que viveram, ou etc. Ahm, e depois, quando lhes é dada assim uma perspectiva um bocadinho diferente, ficam: ok, ok, olha, nunca tinha pensado nisso, etc. Ahm, mas, sei lá, mesmo que apareça gente zangada, também faz parte. Não, eu estou. É assim, eu fui jornalista durante um tempo, eu escrevo há muitos, muitos anos. O mais normal é que haja pessoas que não gostam daquilo que nós dizemos e isso é mega saudável. Mas eu tenho tido sorte, porque a maior parte das pessoas com quem eu falo e que reagem aos posts e não sei o quê, são mesmo pessoas que não são sequer seguidores da página. Aliás, o Instagram dá esses dados e normalmente os meus posts até chegam mais a não seguidores do que a seguidores. Nomeadamente quando os posts passam os números de visualizações assim, tipo 100 mil pessoas, 200 mil pessoas a ver, enfim, tipo, aí, eu não sei, tenho um pouco mais de 20 mil seguidores, portanto já se está a ver, não é? Eu cheguei a 10 vezes mais pessoas do que aquelas 20 mil que eu tenho ali, hum, e mesmo assim elas reúnem consenso e não quero estar aqui a ser muito circular, mas era o que eu dizia há pouco, quer dizer, se nós somos a maioria, é normal que assim seja. sim. Oh, Nelson, achas que te podemos chamar neste momento, faça esta linha que tu estás a seguir no que escreves no Instagram, podemos te chamar de um influencer de autoajuda nas redes sociais? Porque eu acho que aquilo que tu fazes, o termo autoajuda, claro que em muitos contextos é utilizado até de uma forma depreciativa. Sim, sim. Mas se tu contribuis para que eu deste lado organize um bocadinho os meus pensamentos, no Uhum. fundo, foste aqui um facilitador da autoajuda. Percebo a ideia. É assim, as pessoas podem me chamar o que quiserem. Eu, eu- Sou eu. eu não mando, eu não Ah, mando. Ah, eu não me veria assim, hum, mas ah, porque sei lá, desse ponto de vista, um decisor político também é um influencer de autoajuda porque certo, define certo, certo. algumas coisas que melhoram a vida em Hum, teoria, melhora a vida de uma determinada comunidade, não é? hum, Não sei, eu não me veria assim, eu acho que só tento esclarecer algumas coisas do meu ponto de vista, quer dizer, que vale o que vale, que não é menos do que ninguém, nem é mais do que ninguém, não é? Hum,
ou seja, tento ser assim um bocadinho esclarecedor e dar talvez às vezes um ângulo um bocadinho diferente. Por exemplo, posso dar um exemplo muito concreto. Ah, no meu grupo de amigos há muitas pessoas mais novas do que eu, bastante mais novas. Hum, Eu tenho quase 40 anos, faço 40 anos para o ano, e esses meus amigos têm todos, na maior parte, menos de 30 anos, ok? E quando o Manuel João Vieira vai à televisão fazer aquelas propostas presidenciais completamente loucas, hum, eles ficam completamente atarantados, do género, o que é hum, que se está a passar? O que é isto? Quem é esta criatura que agora aqui, que é este alien que de repente aparece? E eu expliquei-lhes e eles disseram, ok, isso agora faz sentido. E eu pensei, bom, se calhar há uma carrada de gente que está confusa, que tem menos de 30 anos, que não faz ideia de quem é o Manuel João Vieira, ou com mais de 30 anos, hum, também havia, porque ele é assim uma espécie de alien do underground do humor. hum. Ah, e, e, enfim, teve assim um grande boom nos anos 90, mas depois aparece assim aparece assim de sol a sol e se calhar há malta que não sabe quem ele é. Deixa-me cá esclarecer isto. E deixa-me cá explicar também um bocadinho o que é que ele está a fazer, não é? E a verdade é que aquilo foi lido para aí por 300 mil pessoas e foi assim um grande estouro de post por causa disso. Ou seja, é, eu tento descodificar algumas coisas, e às vezes identifico algumas tendências que, ok, se calhar isto vai fazer falta a algumas pessoas que não estão bem a conseguir, sei lá, dar contexto a isto ou a qualquer coisa que está a acontecer, não é? E na prática, eu acho que mais do que influenciador de autoajuda, se quiseres dizer isso, mas embora eu não concorde, Sim. eu acho que é um bocadinho é um micro trabalho do jornalista, que Sim. é contextualizar uma coisa, explicar porque é que ela está a acontecer, e dar mais ferramentas para que nós tenhamos uma visão sobre o fenómeno mais informada e, portanto, que possa ser mais colada à realidade e não quem é este louco que está aqui que aparece do nada, vai falar assim que está a bêbado, de certeza que está a bêbado, estás a ver? Portanto, não está a bêbado, aquilo é um truque humorístico. Ele candidatou-se à presidência da República pela terceira vez e tem estas propostas exatamente para escanalizar e fazer este truque connosco próprios e com os nossos sentimentos e com os nossos vieses de política, de comunicação, etc. Olha, o exemplo que deste, para mim pessoalmente foi excelente porque, não é, sendo a minha companheira sueca, Uhum. ela não tinha, não, quando ela viu, não é, o personagem, ela, o primeiro comentário foi: pá, que disparate, porque é que um canal de televisão está a colocar uma pessoa destas em prime Yeah. time a falar? E eu estava-me a preparar para pá, tentar contextualizar, porque diz: olha, oh, Mia, pá, ok, eu entendo a forma como tu olhaste, tenho que criar aqui um contexto. E tu escreveste aquele texto Ok. e eu mandei-o à Mia e disse: olha, lê isto que vais entender. E ela respondeu a dizer: ok, agora fez sentido. Pois, pois. Porque não é uma contextualização fácil de se fazer, não é? Sim, sim. Yeah. Se vê porque é que aquelas propostas surreais, o que é que elas estão a procurar despertar em nós, não é Uhum. fácil de explicar e tu fizeste isto. E, e, é- e, é- e eu acho que é muito positivo que as pessoas se escandalizem com aquilo, Certo. porque assim treinam a sua capacidade de se escandalizar com coisas que são Coisas que avessas, são né? Ou certo, malucas. E porque certo. depois, de vez em quando, vêm propostas dessas a sério e Uhum, ao menos já temos esse escândalo oleado em nós, não é? Assim, não ficamos adormecidos, não é? uhum. E é Olha bom sinal que ele faça aquilo. olha, Nelson, eu aceito, há pouco aquela provocação do influencer de autoajuda, tinha aqui uma intenção por trás disto, é Ok, porque ok. eu que, enquanto coach, estou assim muito conotado com palavras como autoajuda e Certo. desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, tendo a encontrar muitos pontos em comum entre algumas pessoas que estão na minha área e que tendem a focar-se em fazer um trabalho assim intelectualmente honesto e em Uhum. despertar boas perguntas e não se focarem em Uhum. pseudo-fórmulas mágicas, é encontrar pontos de encontro entre isso e pessoas que seguem a tua linha de escrita ativista e pessoas, por exemplo, como a Joana Marques, que nós tivemos aqui no podcast, que seguem uma via do humor, mas onde também há muito serviço público à mistura. E eu tendo a encontrar muitos pontos em comum e claro que percebo que às vezes pessoas que vêm da minha área também às vezes põem-se a jeito e são algo mesmo fácil para,
para levarem um bocadinho na cabeça. Pois, Sim, é assim, a autoajuda não deve ser diferente de qualquer outra profissão, quer dizer, há maus canalizadores e há bons canalizadores, não é? sim, em princípio sim. Às vezes a gente encomenda uma obra que fica incrível e às vezes encomenda uma obra que fica Uhum, uma bodega, não é? sim. Portanto, eu calculo que com a autoajuda seja um bocadinho, seja semelhante. Hum, A diferença é que, como está à vista de toda a gente, uhum, e isto é quase, é como o jornalismo. A malta diz, o jornalismo só dá más notícias. Mais ou menos. A função do jornalismo é identificar o que está errado no funcionamento de uma sociedade para que seja corrigido. Na uhum, prática, é essa a gênese de uma má notícia, entre aspas, não é? E uma boa notícia não é exatamente uma notícia. Quer dizer, vamos pensar assim: caiu um avião. Há cento e tal mil voos a acontecer por dia no mundo inteiro. uhum, Não é notícia dizer: "Olha, houve cento e tal mil voos que levantaram e aterraram como deve ser". uhum, Isto está tudo ok, não é? uhum, Qual é o valor da notícia disto? Agora, se cai um avião, é pá, gravíssimo. Tem que se perceber porquê, porque é que caiu o avião, para evitar que caiam outros no futuro. Qual é que foi o dano e a perda humana, não é? Porque temos que perceber qual é que é a dor que está a acontecer a algures e se calhar até podemos despertar alguns movimentos de bora ajudar aquelas pessoas. Ahm, Isso vê-se muito em catástrofes, etc. Hum, e cair um avião é uma catástrofe. Quando digo catástrofes, é coisas mais cataclísmicas, tipo uhum. grandes incêndios e não sei o quê. Mas, isto, portanto, em relação à autoajuda, ah, fica muito mais escabroso quando aparece um pseudo-guru a dizer que uma pessoa tem um AVC porque levou uma vacina. Sim. Quando os AVCs existiam milhares de anos antes das vacinas, não sei se as pessoas sabem, não sei se estou a dar uma informação muito disruptiva à malta, mas Hum, isso é um mau serviço e, portanto, como é escabroso, a gente pensa assim: pronto, lá vem um gajo de autoajuda. Agora, se nós pensarmos de uma maneira um bocadinho mais lata até na autoajuda, a filosofia é autoajuda. claro, claro que sim. E nós temos uns filósofos mais herméticos a fazê-lo, mas temos filósofos um bocadinho mais pop a fazê-lo. Eu lembro-me, por exemplo, do Alan Botton, que tem uma coisa que se Uhum, chama The School of Life, que sim. em português, a escola da vida tem outra conotação, Tem outra conotação, sim. um bocadinho mais frágil, mas ele tem uma coisa chamada School of Life, que é útil para milhares de pessoas no mundo inteiro. Sim. Ou seja, na prática o que ele faz é descodificar alguns princípios da filosofia clássica e não só, mas essencialmente clássica, e transportá-la para os dias de hoje, e para os temas com os quais nós nos relacionamos com frequência. Ahm, Isso, em certa medida, também é autoajuda, não é? E Ajuda, sim. quanto a mim é boa autoajuda, quer dizer, Uhum, ele não está a enganar ninguém, ele está a dar uma perspectiva sobre uma coisa que pode eventualmente ajudar quem esteja a ler aquilo. uhum. Agora, dizer que as vacinas causam não sei quê, e porque ouviram uma porcaria qualquer na internet, ou porque se lembraram daquilo um dia de manhã, pronto, isso é prestar um mau serviço à comunidade. E até, de alguma forma, é um atentado à saúde pública e eu não sei se não devia ser até criminalizado, ou pelo menos debatida a criminalização desse tipo de contestações ou apelos a que as pessoas não obedeçam a determinadas políticas de saúde pública. Quer dizer, porque estão a colocar uma carrada de gente em perigo, hum, e portanto isso é um flagelo para a comunidade como um todo. Não é? Sim, e depois eu conheço, casos, práticos específicos de pessoas que, por exemplo, abandonaram, tratamentos médicos, n n por desinformação. Pois, Isso pois, tem consequências muito sérias claro, claro, e claro. reais. Sim. Sim. Eh, É, mas é, e isto, quer dizer, é claro que ah, deve- com- a ciência, a ciência não é estanque, não é? O que uhum, nós aprendemos na escola nos anos 80 ou anos 90, entretanto passaram décadas e portanto foi-se percebendo muita coisa. Em alguns casos, aquele conhecimento era real, mas foi-se sedimentando e consolidando e portanto foram feitas outras descobertas em cima daquele conhecimento e nós estamos num outro ponto mais evoluído, não é? Por exemplo, nos anos 90, um diagnóstico de cancro era
morte certa praticamente. Uhum. Portanto, nós na altura sabíamos o que era o cancro, como é que funcionava, etc. Ou mais ou menos, não é? E hoje o diagnóstico de cancro não é uma morte certa, mas, portanto, a verdade dos anos 90 continua a ser verdade hoje, porque o cancro é uma realidade. Hoje, não é uma morte tão certa, e em alguns casos até é uma coisa relativamente, não vou dizer que é simples de tratar, mas é um bocadinho mais simples do que há cancros mais simples do que outros, enfim. Mas depois há outras coisas que nós aprendemos nos anos 90 e que depois percebeu que afinal não era assim, não é? Que é o normal em ciência. Às vezes a ciência diz assim: olha, nós achávamos isto, apontava tudo para aqui, mas houve aqui uma descoberta nova que mudou radicalmente isto. É muito raro acontecer, mas de vez em quando acontece. O que é que quer dizer com isto? É importante nós continuarmos a promover a divulgação científica para não, de uma forma muito sólida, para que não haja depois uma margem para esta desinformação, não é? Ah, até porque, de vez em quando, por exemplo, houve caso, falando da vacina do Covid, houve casos, muito poucos, de, houve casos em que os organismos não reagiram bem a determinados tipos de vacinas. Uhum. Mas foi tipo, sei lá, foram vacinados, sei lá, 300 e tal milhões de pessoas na Europa e houve para aí 500 casos desses. O que acontece com esses pseudo-gurus é que se agarram aos 500 casos como se fossem 500 milhões, mas não é o caso, não é? Aconteceu com aquelas pessoas e as causas para cada uma foram coisas muito específicas. E eu posso falar disso com relativa à vontade, porque eu tive uma pessoa na família que teve um problema sério, não vale a pena entrar em pormenor, mas teve um problema sério durante uns meses, e percebeu-se que tinha sido por causa da vacina. Mas foi por causa da vacina porque aquilo estava em conflito com uma outra coisa que a pessoa estava a tomar, e depois os médicos acabaram por perceber aquilo. Agora, porque uma pessoa teve isto, não vamos deixar de vacinar 10 milhões, não é? É preciso perceber porque é que a pessoa teve aquilo e depois contextualizar. E quanto mais conhecimento científico nós tivermos, mais blindados vamos estar para, ok, aquilo aconteceu porque é uma circunstância extraordinária, e porque foi uma falha no sistema. Mas as falhas no sistema não são sistémicas, ou não devem ser, vá. Ah, o sistema funciona bem, genericamente, não é? Depois de vez em quando há uma falha ou outra. Nós não podemos é olhar para a falha e pensar, isto liga outra vez àquela conversa do jornalismo que eu estava a ter. Nós não podemos olhar para a falha e achar que ela é a norma. Não, a falha é exatamente uma falha porque é uma exceção, ok? Ahm, e, e, portanto, é bom nós termos um conhecimento científico e haver muita divulgação sólida para que saibamos estar preparados para aconteceu uma coisa grave, ok, certo, aconteceu aquela coisa grave numa situação muito específica que não se liga com a minha realidade, portanto eu posso me vacinar à vontade e até devo porque vou estar muito mais preparado para, o meu sistema imunitário vai estar muito mais preparado para enfrentar uma determinada doença, seja ela uma gripe ou uma tuberculose ou o que é que seja, ahm, do que não me vacinar porque houve um tipo que acordou e olhou para o sol e achou que afinal a vacina era péssima. Isso nós não podemos permitir ficar suscetíveis a este tipo de informação só porque ela parece muito convincente, mas normalmente não é. Portanto, eu tenho pena pelas pessoas que trabalham na área da autoajuda e que se sustentam em conhecimento realista, científico, etc., filosófico até, do que estar a dizer coisas tiradas do nada. O que me perturba mais em situações como essa, não sei claro que eu acho que faz sentido alguém utilizar uma perspectiva utilitarista e dizer, olha, atenção que nós para produzirmos este resultado estamos a lidar aqui com um determinado juízo para X pessoas e isto tem esta consequência e, portanto, comparando as duas coisas, se calhar devemos, ok, eu acho que isto até é saudável. Uhum. O que me perturba muito é quando entra aqui eh, uma visão conspiracionista de Pois. porque eles sabem e estão a fazer isto e querem nos controlar e aqui, epá, infelizmente é uma visão que entra aqui em alguns meios do desenvolvimento pessoal, tal como entra em alguns meios da política e começa a contaminar um bocadinho a nossa sensação de agregação, não é? E começa Uhum. a minar a, Mas, coe- a nossa coesão social e estes sim, ataques, vindo de onde vierem, a mim perturba pois, muito.
As teorias da conspiração não são uma novidade. Já há teorias da conspiração, Desde sempre. não sei se desde sempre, mas eu lembro-me de algumas na Idade Média, lembro-me de Sim, claro. muitas no século XIX, Uhum. muitas também ainda mais no início do século XX. Aliás, há um podcast que se chama mesmo Teorias da Conspiração, Uhum. é de uma coisa que se chama Bruá. Uhum. E, e eu gosto muito desse podcast porque ele explica de onde é que aquilo vem. Às vezes são coisas completamente estapafúrdias. Quer dizer, todas as teorias da conspiração são estapafúrdias. Só que Normalmente tem um ponto de partida que faz algum sentido, não é? Normalmente partem numa observação sobre alguma pois, coisa que era aí que é eu queria chegar. Normalmente tem um ponto de partida que é realista e nós identificamos aquilo Hum, como uma coisa séria. certo. Mas há outras que não, há outras que é tipo, são anjos que descem dos céus e mais não sei o quê, aquilo é mesmo tirado do nada. Ahm, mas o que tem vindo a acontecer é que com tanta coisa boa da internet, também muita má Uhum. surge, não é? E as teorias da conspiração disseminam-se com muita facilidade, porque para já são apelativas, têm uma narrativa toda fechadinha, Certo. não há complexidade, portanto aquilo é uma maravilha de entender, não é? Uhum. Percebe-se bem, faz todo sentido, e depois é muito manicaísta, quer dizer, há os bons contra os maus Uhum. querem dominar isto tudo, e isso surge de um profundo desconhecimento sobre o ser humano, quer dizer, todos nós, em circunstâncias específicas, podemos ser horríveis, e todos nós, em circunstâncias específicas, podemos ser as melhores pessoas do mundo. Uhum. Ah, e ser e podemos ser essa pessoa ao mesmo tempo, hum, na nossa vida, não é? No nosso tempo de vida. Hum, mas nós entendemos essas histórias e, sei lá, se calhar tem um bocado a ver com o nosso crescimento com a Disney de Uhum. e com os contos de fadas, etcétera, que é o bom contra o mau e aquilo é tudo muito simplesinho, etcétera. E depois como não há, se calhar uma literacia e uma cultura de ler coisas mais complexas e perceber, nós pessoas somos muito mais complexos do que aquela pessoa é uma pessoa boa, aquela pessoa é uma pessoa má, esta circunstância é terrível e que horror, isto vai ser tudo péssimo, ou vivemos num sonho e está tudo maravilhoso. Isso é completamente, é viver fora do mundo, quer dizer, não, é não entender onde é que a pessoa vive, é não ter consciência da existência em que se enquadra. Hum, Portanto, as teorias da conspiração normalmente, como são muito lineares e muito manicaístas, do eles, aquela coisa obscura que está lá não sei onde a planear tudo, pá, eu acho que qualquer pessoa que tenha um conhecimento mais ou menos profundo da realidade percebe que é impossível eles planearem o que é que seja, porque há Certo. sempre, há sempre forças de protesto, há sempre forças de resistência, há sempre forças há sempre falhas no processo, quer dizer, vamos imaginar que 4 pessoas numa sala escura agora diziam assim: sabem o que é que isto era giro? Era nós obrigarmos a população mundial inteira a pôr uma coisa dentro do corpo com umas agulhas. Uhum. Eh, Epá, só a cadeia hierárquica daí para baixo Uhum. e a quantidade de gente que ia começar a fazer perguntas mas porquê? Mas quem é que mandou? O que é que acontece? Não sei o quê. E não haver, lá está, e voltamos outra vez ao problema de alguma falta de literacia científica. Nós temos que perceber que o mecanismo, o funcionamento científico, depende muitíssimo de uma coisa que se chama peer review, ou seja, são os pares sempre a confirmar, ou seja, recebes um estudo e há uma cadeia de, ok, há outros pares que vão confirmar se aquilo é mesmo verdade e se acontece mesmo assim. E depois há outra coisa ainda que é a prática, ou seja, na prática clínica, por exemplo, há um estudo que diz não sei o quê. Se na prática clínica aquilo depois não resulta, espera aí, algo se passa. Ou nós fizemos alguma coisa mal, ou há alguma coisa de errado com o estudo. E fala-se, ou com os autores, ou com quem publicou o estudo, etc. Ou fala-se com a farmacêutica, que houve um stress qualquer, e isso também acontece bastante. Eu também conheço gente que trabalha na indústria farmacêutica e sei como é que isso funciona. Uhum. Ahm, e de vez em quando há assim umas crises, quer dizer, aconteceu isto, não era suposto, não estava na bula dos efeitos secundários, e agora e agora? E depois entra ali um bulício todo de o que é que se passou, temos que ver o que é que aconteceu, etc. Portanto, é impossível pensar no. Houve 4 pessoas que mandaram agora fazer não sei o quê, numa sala escura, e 8 mil milhões de pessoas ou 9 mil milhões de pessoas agora cumpriram e pronto. Isto não faz Sim. sentido absolutamente nenhum, e é uma visão
absolutamente descolada da realidade e longínqua, portanto, ali, só, vou só meter aqui uma bucha muito rápido. Eu escrevi um livro agora há pouco tempo que se chama De Onde Vem Este Cansaço e Uhum. é sobre o modo como o nosso estilo de vida nos está a deixar exaustos. E a exaustão não vem só do trabalho. Quando eu faço esse livro, aquilo também não é uma coisa que me veio assim do nada, não é? Um, eu falei com muitos especialistas, mas mais do que isso, aquilo está muito bem sustentado do ponto de vista científico, porque, novamente, eu fui atrás dos estudos todos e para cada coisa que eu dizia, eu tinha de arranjar, no mínimo, às vezes até mais, mas no mínimo, dois estudos que o comprovassem. Que é para não ter aquele problema de, ok, há aqui um tipo a dizer isto, se calhar não é bem. Portanto, é ver mais do que um estudo que dissesse a mesma coisa, que apontasse no mesmo sentido, e depois perceber, ok, então isto é mesmo verdade, eu não me estou a tirar para fora de pé. E quando digo os estudos científicos, digo coisas tão banais como o exercício físico faz bem ao organismo, mas também o exercício é fundamental para o bom funcionamento neurológico, de essencialmente neurológico, mas até depois tem manifestações do bem-estar psicológico, não é? Uhum. Além de limpar as toxinas, etc, etc. Um, e outras coisas como demasiada luz na rua desrompe os ciclos de sono e, portanto, nós dormimos pior. E como dormimos pior, sentimos mais cansados. E como nos sentimos mais cansados, trabalhamos pior. E depois, como trabalhamos pior, sentimos mais frustrados. E como estamos mais frustrados, os níveis de stress aumentam. E como os níveis de stress aumentam, estamos mais cansados. Estão a ver? Estás a ver? É esta circularidade toda. Portanto, isto é tudo o que a ciência nos diz. Não é? E há uma. Eu conheci um senhor muito sábio, ele já morreu entretanto, mas ele disse-me uma coisa uma vez, e esta frase vai ficar comigo para sempre. Que é. Ele disse-me isto para aí há uns 6 ou 7 anos, que é a verdade impõe-se, Uhum. ou a realidade impõe-se, que é nós podemos estar com historietas, com invenções, que aquilo faz mal, não sei o quê, mas a realidade vai acabar por dar-nos a verdade. E a verdade é, sim, uma vacina salva-nos, Uhum. sim, uma boa alimentação tem mais tendência para nos prolongar a saúde, mais do que encurtá-la ou encurtar a nossa vida. Uh, sim, uma vida mais lenta e mais ligada ao nosso estilo de vida ancestral, de neolíticos, Idade Média, etc., era muito mais benéfica porque o organismo humano evoluiu nesse ambiente e não está preparado para enfrentar as resistências todas que o sistema industrial, o sistema capitalista, esta voracidade tecnológica nos impõe. Nós não estamos biologicamente preparados para isto portanto, estes cansaços que nós temos são só os primeiros sintomas de alguma coisa que, se nós continuarmos assim, pode vir a ser ainda mais prejudicial. E isto é o que a ciência nos diz, é o que a ciência, isto é o que nós sabemos através da ciência, mas novamente, a ciência está sempre a evoluir e, portanto, depois da manhã, ou para o ano, ou para o outro ano, nós vamos descobrir coisas que vão complementar o que nós já sabemos agora. E se nós não aceitarmos isso, vamos viver pior. Se aceitarmos isso, vamos Uhum. encontrar ali um mapazinho que nos permita navegar melhor este estilo de vida um bocado conturbado e cheio de pressões e solicitações. Uhum. Aqui o teu livro, acho que surge numa ótima altura, porque esta ideia do cansaço Uhum. é uma ideia, olha, os meus clientes, os meus alunos, pá, é cada vez mais frequente a pessoa usar esta expressão, dizer estou cansado. Sim, Às vezes é uma expressão muito física, mas muitas vezes é também um cansaço mental e emocional. sim. E muitas vezes as respostas do desenvolvimento pessoal são: tu podes, ultrapassar esse desafio sozinho, podes melhorar, fazer escolhas diferentes e procurar mudar aqui o teu lifestyle e aprendes a pensar de forma diferente.
mas acho que quando eu te leio também vejo muito uma noção que para mim faz muito sentido, de que o cansaço pode ser meu, mas há aqui coisas que nós temos que mudar socialmente, enquanto Claro, grupo, claro, enquanto coletivo, não é? claro. Podemos Aliás, deixar de eu estar tão cansados. sim, o livro tem essa preocupação, ou seja, o livro nasceu exatamente de eu ouvir muita gente dizer: "Estou cansado, estou cansado, estou Uhum, cansado", e inicialmente até ia ser um livro sobre o lazer versus o trabalho. uhum, Só que eu depois acabei por perceber, muito rapidamente que o cansaço não, ou seja, em termos neurológicos, o cérebro não distingue exatamente o que é trabalho e o que é lazer. sim. O que o cérebro distingue é, situações de stress, repetidas Uhum, e situações de, tranquilidade ou de calma. E quando eu falo de stress, não estou só a falar do trabalho ou do chefe que diz assim: faz-me aquilo para amanhã, não sei o quê. uhum, Estou a falar de outras coisas, que é, eu agora estou aqui a conversar contigo e se o meu telefone se acende uma luz, eu tenho um micro sobressalto, não é? uhum, E a acumulação desses sobressaltos durante todo o dia, há ali uma conta que nos sai, é-nos subtraída ao bem-estar psicológico, à própria saúde física e mental, etc. Ah, ou seja, o livro depois acaba por ter essa preocupação, que é, há muita coisa que nós temos no nosso dia a dia, que nós podemos controlar ou pensar nela de outra maneira para reduzir o nosso próprio nível de stress, mas eu também não gosto de fazer aquilo que os ingleses chamam de victim blaming. Ou seja, uhum. nós já estamos debaixo desta loucura toda e já estamos aqui um bocado presos nesta roda do hamster, ah, e ainda pôr a culpa ou pôr a responsabilidade em cima da pessoa, eu acho que pode ser um bocadinho injusto. E é por isso que no último capítulo do livro, que tem muitas dicas e soluções possíveis, e é assim uma abertura de debate sobre coisas que podemos fazer. Aquilo tem de facto um nível individual, e há coisas que nós podemos fazer para combater este cansaço. Por exemplo, e são coisas que não são fáceis de fazer, mas sei lá, deixar o telefone fora do quarto, por exemplo, evitar ecrãs ao máximo, evitar à noite os níveis de luz em casa, começar a baixar as luzes logo ali por volta das 8 9 da noite. Porquê? Porque nós evoluímos num ambiente em que tínhamos o pôr do sol, tudo ficava escuro, e aí o nosso organismo ambientava-se a, ok, bem uma hora de repouso, vou dormir. Se nós estamos com lanternas apontadas aos olhos, que são os ecrãs que nós temos hoje, televisões e séries e telefones, etc, etc, com as luzes de casa todas acesas, ah, portanto, os nossos antepassados tinham as estrelas e a lua. E era isso. E Uhum. pronto, e depois eventualmente tivemos fogo e depois tivemos velas em casa e não sei o quê. Mas isso já foi uma fase muito curta da nossa evolução biológica, que é uma coisa que opera ao longo de milhares de anos, não é uma coisa que se faça em séculos, ok? Ahm, ah, Portanto, há essas coisas que a nível pessoal nós podemos fazer. Agora, eu também não posso ter a lata de dizer assim a uma senhora ou um senhor que conduza autocarros ou que lave escadas ou que limpe escritórios, dizer assim: não, não, a senhora agora tem que se deitar com o pôr do sol e acordar com o nascer do sol. Uhum. Mas vai aquele desgraçado às 5:30 da manhã, ele tem de acordar, não é? Porque é a vida dele, é o sistema em que ele vive e é Já para aquele. se meter no autocarro e ir não sei quanto tempo até ao local de trabalho. Pois, pois há isso tudo, pois há isso tudo. Ou seja, as pessoas estão muito circunscritas também à fragilidade das suas próprias vidas. Quer dizer, nós não podemos também, não nos podemos esquecer que temos 2 milhões de pessoas em Portugal em risco de pobreza extrema. Uhum. Portanto, agora não lhes posso estar a dizer não, não, agora vá fazer um retiro zen não sei para onde. Esse E, cansaço é por causa das suas más escolhas. pô, epá, Né? fogo, já viste, isso é altamente injusto e a pessoa manda-me uma Uhum. pedra à cara com toda a razão, não é? Com Sim. toda a razão. Pronto, por isso é que as outras duas dimensões de dicas que eu dou no livro, Uhum. uma delas tem a ver com as organizações, ou seja, as empresas podem fazer muito pelos trabalhadores, hum, porque é uma coisa que beneficia toda a gente, na verdade. É claro que os trabalhadores vão se sentir melhor, vão ter mais saúde, etc. Mas para a empresa, eu- se tens uma empresa que preferes uma pessoa cansada e doente e que não faz as coisas com um grande foco, ou Uhum. preferes uma pessoa que está satisfeita, motivada, pronto. E isso consegue-se com a criação de uma
carrada de circunstâncias que melhore a performance, mas também melhora o bem-estar da pessoa, não é? Mental e físico. Um, não estou aqui a falar daquelas coisas tipo promover a felicidade no local de trabalho, etc. Nem, não é isso, são coisas mesmo práticas de, por exemplo, há uma coisa que se pode fazer e é só organizacional, que é proibir Teams e mails e mensagens e interrupções nas primeiras 2 ou 3 horas do dia de trabalho. A Uhum. pessoa chega e vai e trabalha. Ponto Uhum. final. E depois então aqueles acessos de reunite que as pessoas têm, de ter as reuniões e ter as mensagens para trás e para diante, ficam reservadas para o período da tarde, por exemplo. Os níveis de produtividade aumentam Uhum. loucamente, não é? Porque a pessoa esteve a trabalhar, não Uhum. foi interrompida sucessivamente. Ou Uhum. seja, quando tu tens de entrar numa tarefa durante 10 minutos e vem alguém, olha, faz não sei o quê, e tu dizes, ok, mas eu já faço. Uhum. Quando vais reentrar outra vez naquilo, vais demorar tempo. Até chegares ao ponto de concentração em que estavas antes de ser interrompido, vai demorar não sei quanto tempo. Vem um mail e tu vês o mail, pois é, tenho que fazer isto, já saíste outra vez da tarefa. Se estiveres ali 2 horas só a fazer a tarefa, provavelmente vais despachá-la até num Uhum. tempo muito mais reduzido do que aquelas 2 horas. Depois então podes ir aos e-mails e podes falar com os colegas e ter as reuniões e não sei o quê. Portanto, isso é uma questão organizacional. Mas depois há outras coisas, pronto, um bocadinho mais exigentes, mas que podem acontecer. Há empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, que organizam o trabalho de acordo com os ritmos circadianos dos funcionários. Ou Uhum. seja, j- já ouviste certamente aquela coisa do o early bird e o night owl. Portanto, o early bird são aquelas pessoas que acordam e estão logo prontas para trabalhar e que estão Cheios de muito focados energia e não logo de sei o quê. manhã. Pronto. Sim. Eu sou desses. Uhum. E há aquelas pessoas que de manhã não funcionam assim muito bem, mas à noite já estão com uma pica louca e trabalham facilmente Uhum. madrugada dentro, quase. Uhum. Pronto. Há empresas nos Estados Unidos que adaptam isto, fazem 2 turnos. Uhum. E há equipas que trabalham de manhã e saem tipo às 3, porque a partir das 3 a produtividade já vai de saco. E há equipas que entram a partir das 11 Uhum. e depois saem às 8 da noite, ok? Uhum. Um, portanto, isso pode-se fazer. Pronto. E a terceira dimensão das sugestões que eu faço no livro tem a ver com políticas públicas. Uhum. Para o Governo Central, para os poderes locais, e isso tem mais a ver com o controlo da cidade, por exemplo, o tipo de luzes que temos na rua, os LEDs com as publicidades que temos exageradamente por todo lado, mesmo as próprias intensidades das luminárias nos postos de eletricidade. Eu tenho lá um caso de um astrofotógrafo que conseguiu pedir ao município para baixar a intensidade das luminárias, não só para ele fotografar melhor, mas ele levou a evidência científica de que luz a mais à noite ah, é possível que seja potenciadora de alguns tipos de cancro. Uhum. E a Câmara Municipal acedeu e baixou as luminárias. É verdade que eles não sabem, ainda não têm a certeza, quer dizer, se aquilo teve essa eficácia na saúde pública, etc. Mas pior não ficou, Uhum. não é? E não houve problemas de segurança nem nada do género. Também é muito por isso que temos luzes na rua. Mas não houve sarilho nenhum desse género. A visibilidade está ok na mesma. E, e pronto, e provavelmente era desnecessário haver aquele nível de luz na rua. Portanto, há muita coisa que o poder central e que o poder local podem fazer em prol do cidadão e que vai contribuir para um cansaço menor. Hum. Nelson, ficamos aqui com algumas sugestões. Pronto, eu vou acrescentar mais uma e depois partilhamos aqui nas notas do episódio o link para o teu livro. Acho que pode dar aqui uma belíssima prenda de Natal Ai, para concordo. para quem anda, para quem anda a lidar com o cansaço. Sim, sim, sim. E, portanto, isso é uma sugestão minha. Olha, para terminarmos aqui a nossa conversa, porque acho que eu fiquei com a sensação que ainda ficámos aqui mais um pouco a conversar, Sim, sem dúvida. mas eu gostava de te lançar a pergunta que nós normalmente lançamos aqui para finalizar as conversas aos nossos convidados no podcast, que Uhum. o que é para ti, Nelson, uma vida mágica? Quando é que tu chegas ao final do dia e dizes, olha, hoje, a vida hoje foi mágica, o que é que tem que conter, o que é que tem que acontecer? Epá, eu estou numa fase muito sortuda. Eu já Hum. estou numa fase muito sortuda já há alguns anos, Hum. porque ah, eu acho que faço tudo o que eu gosto. Ou seja, Uhum.
eu tenho um emprego que eu adoro, gosto muito de fazer o que faço no trabalho, quer dizer, das 9 às 5. Depois tenho é um hobby profissional que é escrever livros, e agora também esta coisa do Instagram dá-me também muita satisfação. Não só, quer dizer, fundamentalmente pela parte de escrever, porque é uma coisa que eu gosto mesmo muito de fazer e tento fazer todos os dias, mas também pelo feedback que depois vou recebendo das coisas que vão sendo lidas. Ahm, Depois, enfim, nem sequer estou aqui a incluir a parte da família, mas é o mais central e fundamental, não é? Então estamos todos bem e felizes, portanto essa parte também evidentemente é mágica. E depois tenho os meus hobbies todos no sítio, que é ler, jogar ténis, estar com amigos, ver concertos, portanto, eu acho que honestamente não me falta nada, está tudo ótimo. Que maravilha, Nelson. Sim, sim. Sim. Fico contente de saber isso. Olha, agradeço-te em meu nome e da Mia. A Mia está a viajar pela Suécia, mas ficou muito contente quando eu lhe disse que tu ias estar à conversa comigo. Foi um Agradeço gosto. e Gostei muito. pela inspiração que nos trouxeste, e foi muito bom para quem gosta de ler, foi muito bom também poder ouvir-te. Tá? Obrigado. Obrigado eu, Pedro, obrigado. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida